Eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração e que tem esse tema, né? O que que é melhor e o que é necessário. Eu queria começar, dar o início aqui, depois eu vou ler o texto aqui em base a essa reflexão, pensando com você sobre algumas coisas que são importantes. A liberdade de escolher, ela é tida como um dos grandes desafios, inclusive alvo de debates filosóficos ao longo da história. Então, assim, escolher para alguns filósofos, para algumas pessoas que durante séculos pensaram sobre a existência humana, pensaram sobre o que é viver com esse corpo, viver nesse tempo, esses filósofos, e um deles, muito famoso, e obviamente que eu trago aqui apenas como uma luz lançada e não referenciando o que ele fala, até porque praticamente tudo que ele fala contradiz com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista do século XX, ele dizia que a liberdade de decidir ela é angustiante. Ele dizia que decidir é uma angústia, porque você não consegue decidir entre coisas boas, coisas que você pode deixar de lado uma e pegar outra, porque você vai ficar na angústia. É aquela criança, de alguma maneira, que ela está no supermercado e a mãe diz assim, o pai, a mãe diz assim: "Olha, você pode escolher alguma coisa para levar hoje. Você pode escolher". E todo mundo aqui que pai e mãe já passou por essa situação. Você pode escolher alguma coisa. E aí a criança entra naquela gôndola, sabe, naquele, eu digo que é o ante a antessala do céu para a criança, né, aqueles corredores que eles preparam no supermercado, não é verdade? Assim, ó, dos 2 lados, e a criança eles preparam no nível que ela possa olhar e pegar, não é alto, é baixinho, então ela olha, tem 500.000 balas de um lado, 500.000 doces do outro, né. Quem não, né, quem nunca, né, verdade? Às vezes até adultos aqui que gostam de um doce, de uma bala, invariavelmente quando vão comprar alguma coisa, passa ali, é R$ 2, é R$ 1, pega ali, deixa aqui. Então assim, a criança não consegue por natureza, pela imaturidade dela, ter uma constância nas suas decisões. Então pensa comigo aí, quantas vezes você se depara com esse questionamento e isso pode, de alguma maneira, trazer uma certa e não angústia, como ele fala, esse filósofo, mas só trouxe a frase dele porque ela mapeou e ela acabou norteando muito do que se fala e se vive hoje. Mas a palavra de Deus diz que não precisa ser angustiante essa escolha. E a gente vai encaminhar aqui. Mas eu queria que você ficasse comigo aqui no início, pensando sobre aquilo que nós, quando olhamos para as nossas necessidades e quando olhamos para aquilo que é necessário fazer e aquilo que nós queremos, tem aqui algo que a gente precisa entender como caminhos que muitas vezes são contrapostos, eles não convergem. E aí eu gostaria muito de avançar pensando com você que muito do que é melhor para nós, esse melhor ele está ligado a um desejo nosso, de satisfação de uma necessidade nossa. Então o que que é melhor para nós e o que que é melhor para você como família até o final do ano? Pensando do ponto de vista da saúde da sua casa, do seu trabalho, da sua condição financeira. Com certeza você tem aí um plano. O que que é melhor? O melhor é que de repente eu possa terminar o ano pagando todas as contas, se você tem contas. Melhor que eu termine o ano trocando um carro, se eu gostaria de trocar o carro. O melhor seria que aquela pessoa que está doente e que é um parente querido, amado, ele fosse curado. O melhor seria que o Brasil mudasse. O melhor seria que todo mundo tivesse emprego. O melhor seria que todas as pessoas fossem felizes, que retribuíssem um sorriso com um sorriso, que não fossem uma inimiga da outra, simplesmente porque uma fala uma coisa, a outra fala outra, uma é de um partido, outra é de um time. Sabe, essas coisas que acontecem e que gravam no mundo uma mácula, deixam uma fratura no mundo. Então a gente começa a olhar para o melhor para nós. Agora, quando a gente pensa no necessário, a gente entra para outra esfera, é como se a gente cruzasse a rua, a gente está numa calçada do que é melhor. Então o melhor está muito ligado àquilo que a gente olha a partir da nossa ótica. E não tem nenhum problema nisso, em certa medida. A gente vai olhar o que é melhor para nós. E pensa sempre nisso, a criança, antes de amadurecer, ela sempre vai pensar no melhor para ela. E essa imaturidade nossa, a gente carrega desde o berço. Só que alguns adultos acabam se transformando em adolescentes com cabelo branco. Carecas, adolescentes. Mulheres de cabelo pintado, adolescentes, juvenis. Por quê? Porque sempre esperam que o melhor chegue a elas.
E aí a gente tem um contraponto, como eu disse, que é atravessar a rua e ir para outra calçada, a outra calçada do que é necessário. E o que é necessário? Puxa, o necessário ele está muito vinculado, e a gente vai ver o texto aqui da palavra, aquilo que precisa ser feito no tempo e no modo que Deus determinou. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, e eu queria caminhar com você em alguns versículos. Abra lá no livro de Filipenses, capítulo 1, por favor, a partir do verso 19. E isso vai trazer luz também a cada um de nós. Filipenses 1, verso 19. Se você abriu, acompanhe comigo e deixe sua Bíblia aberta, até porque ela é a verdade, acima de todas as verdades, nós precisamos ter a consciência plena de que se não for pela palavra de Deus, tudo que a gente faz aqui é em vão. E toda a palavra do homem é apenas um rabisco. Vamos lá. A minha versão diz assim, Filipenses 1, 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Presta atenção agora, ó. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Amém? Olha que texto extraordinário para a gente refletir e o Espírito Santo lançar luz sobre a nossa existência, a nossa caminhada e a nossa vida. Paulo está dizendo, e essa carta é uma das cartas ditas do cárcere. Paulo escreveu quatro cartas na prisão, o apóstolo Paulo. Uma delas, Filipenses. A carta escrita à igreja em Filipos, a cidade de Filipos, a região de Filipos, era uma carta toda ela, eu diria assim, mergulhada num coração de um homem já com 60, 61 anos, a história conta mais ou menos, então já era um homem sexagenário, não era um jovem. Vamos lembrar que Paulo teve um encontro com Jesus transformador aos 28, 30 anos, então ele passou 30 anos pregando o evangelho, por tudo o que você imagina ele passou, basta ler nas cartas. Ele chega com 60 anos, um homem já naquela época, 60 anos, gente, não é como agora, que o pessoal que tem 60 anos aí tá voando, é ou não é? Tem gente aqui com 60 anos que tá voando. Ou não? Mais ou menos. Alguns fizeram assim, outros fizeram mais ou menos assim. Tá voando. Mas 60 anos naquela época já era uma idade, gente do céu. Não tinha IBGE, não tinha pesquisa, claro, mas era uma idade já de final de carreira, literalmente. Porque era tão maltratado os caboclos, era tão difícil viver, tão complicado a vida, que não tinha um SUS, não tinha, né, não tinha uma vacina, não tinha nada. Era no chá, no emplastro, aquelas coisas todas, era isso. E Paulo chega com 60 anos machucado por todas as coisas que você pode imaginar na vida, tanto no corpo quanto na alma. Só que calma. Paulo diz assim, ele está dizendo à igreja em Filipos, ele escreve com 60 anos essa carta, estava preso em casa, era uma prisão domiciliar. E preso em casa ele diz assim, olha, pessoal, e ele começa, ele principia, ele dá o início, pois sei o que me aconteceu, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês. Paulo tem uma ideia aqui, uma ideia comum a quem está preso. Alguém já esteve preso aqui? De repente você não esteve preso numa prisão, mas você esteve num cárcere emocional. Você passou por uma depressão, um problema de ansiedade, um problema de transtornos, de pânico, um problema de uma perda significativa na família que resultou num movimento emocional que trouxe para você aquela visão de eu estou preso. Paulo está aqui acusando aquilo que todos que passaram pela prisão acusam. Eu espero ser livre. Ele diz, eu espero que a oração de vocês me ajude e eu serei liberto. Uau! Paulo está aqui, ele começa bem falando isso, ele diz assim, olha, eu espero ser livre disso. E aí ele dá continuidade e diz assim, graças às orações de vocês, eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, agora Cristo será engrandecido em meu corpo.
quer seja na vida ou quer seja na morte. Opa, para um pouco aí agora. Paulo começa a olhar para a vida dele e isso aqui precisa trazer luz para a nossa vida, queridos. Ele começa a olhar para a vida dele com a luz que o evangelho lança sobre aquela realidade. Paulo ainda não tinha, por óbvio, o texto sagrado como nós temos agora aqui. Até porque ele escreveu a carta que nós estamos lendo. Ele não tinha isso. Ele tinha um coração que queimava pelo Espírito Santo, queimava por Jesus, pelo Evangelho, só que Paulo procurava trazer naquele momento na vida dele uma revelação do alto, que mostrava para ele que, mesmo ele estando preso, mesmo passando por dificuldade, mesmo vivendo numa dificuldade enorme de ser preso injustamente, ele cria, de alguma maneira, que tudo que ele estava passando ia resultar em glória para Jesus. E aqui tem um ensino profundo para cada um de nós essa manhã. Nós vivemos dias que se nós não trouxermos para a nossa realidade de análise e de caminhada com Deus, os princípios do Evangelho, e olharmos para a nossa vida através dessa lente da palavra de Deus, nós vamos ser engolidos a nossa alma, e esse cativeiro que eu disse que muitas vezes nós vivemos, ele vai ser um cativeiro perpétuo. Sabe uma prisão perpétua? Ou seja, o cara que está na prisão perpétua nos Estados Unidos, aqui não tem. Ele nunca vai sair da prisão, nunca. Então, uma sentença de morte para sempre. Ele morre todo dia, e mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. Pensa como isso deve ser terrível. Você nunca vai sair daqui, nunca. Se você viver 200 anos, fechou. Nós vamos te alimentar durante 200 anos, mas você nunca mais vai sair aqui desse quadradinho. A prisão perpétua, olhando do ponto de vista da nossa dimensão espiritual, é quando nós não conseguimos trazer para a nossa realidade a luz da palavra e do evangelho. É por isso que muita gente sofre, e sofre 1, 2 décadas, 3 décadas, passa o bastão do sofrimento para a sua família. Você já viu isso? A família sofre, a mãe sofreu, a filha sofreu, a neta está sofrendo, o neto está sofrendo, postega isso para outra geração, é como se passasse um bastão do sofrimento, do desastre, do abandono, da desilusão, da desesperança para outra geração, porque não consegue trazer a luz do evangelho para clarear aquela realidade. Paulo está dizendo isso aqui. Olha, irmãos, eu espero que eu vou ser livre, beleza, todo mundo espera ser livre quando está preso. Mas ele diz, eu tenho uma luz que ilumina o meu cárcere, que ilumina o meu coração. É a luz que me diz que mesmo se eu morrer, e mesmo se eu sair, tudo vai resultar em glória para o Senhor. Não é diferente? Sabe aquela dificuldade que a gente passa na vida? Um problema de saúde, um problema existencial, emocional, no trabalho, em casa, uma dívida, problema com o filho, com o marido, com o mundo, com o político. Meu Deus! A gente é entremeado, a gente é cercado. A palavra de Deus diz que nós somos rodeados por testemunhas, nós vamos caminhando a nossa vida em direção aos céus, aqueles que conhecem a Cristo e têm como ponto de chegar do céu, mas nós vamos sendo tocados, afligidos, nós não somos robôs, não somos máquinas. Mas nós temos que compreender que se não for pela revelação do Evangelho, trazendo luz, nós seremos facilmente colocados dentro dessa bolha, dessa cápsula, e nós vamos ficar numa prisão perpétua. E é tão triste. Nós vemos irmãos e irmãs ao longo da história, pessoas amadas, queridas, com boa vontade, que não conseguem se libertar desse casulo existencial porque não conseguem colocar o princípio que Paulo traduz aqui de uma maneira linda, maravilhosa, terna, e dizendo, olha, eu não sei, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí a gente chega num ponto especial. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu Deus, por que um homem com 60 anos diz isso? E ele fala que o viver era Cristo e morrer é lucro. O que é o viver é Cristo? O viver é Cristo é quando nós desistimos de todas as coisas já no nosso coração por amor a Jesus. O viver para Cristo é quando nós já fizemos todas as opções e a maior delas é assim, ainda que eu perca tudo na minha vida, e não é apenas verbalizando isso, eu permanecerei firme àquele que me salvou, àquele que me redimiu. Tem uma frase do Billy Graham, já morto há 4, 5 anos, né? Deus o recolheu com 99 anos, o maior evangelista do século XX, ele dizia assim, quando ouvirem falar que eu morri, não se enganem, é mentira, eu estarei mais vivo do que nunca. Quando ouviram falar que eu morri, é mentira isso, eu estarei mais vivo do que nunca. Sensacional. Billy Graham estava dizendo, eu não morri, eu fui promovido. Isso não acontece com qualquer pessoa que não tenha pensado, olhado para a sua vida e dito assim, eu já morri para a minha vida, já entreguei a minha vida, mas calma, me ajuda um pouco mais, como que eu posso
chegar nesse nível, nesse patamar que parece assim que é o Billy Graham, porque ele foi o maior evangelista do século XX. Esses homens e mulheres que transformaram o mundo, eles tinham contato com Deus assim, pertinho, como se fosse assim, Deus falava e eles falavam e Deus ouvia, então eles eram parceirão de Deus. A gente é assim tão pequeno, não é? Parece que a gente é tão, nossa oração tão fraquinha, tão pequenina. Como que eu posso chegar nesse patamar tão elevado e falar: para mim morrer é Cristo e o viver é lucro. O morrer é lucro e o viver é Cristo. Isso é uma caminhada com Deus. E uma das coisas que Paulo traduz aqui de forma clara é que quando nós encontramos o motivo pelo qual, e essa frase não é minha, essa frase é de várias pessoas, Martin Luther King ele parafraseou isso, quando nós encontramos o motivo pelo qual nós estamos prontos a morrer, nós estaremos prontos a viver por essa missão. E aí eu pergunto a você mesmo, assim, nessa manhã, porque o evangelho, ele é prático, existe uma praxis. O que que é? Uma prática do evangelho. O evangelho é uma mudança de mentalidade, irmãos. O evangelho, ele se reveste de um componente que ele é prático. A mudança de mentalidade, acerca da qual Paulo fala em Romanos 12, a metanoia, essa transfusão, onde tudo que é ruim começa a ser retirado de nós e tudo que é bom começa a ser lançado dentro do nosso corpo, a gente começa a se revestir de um novo corpo, de uma nova natureza, a natureza não caída, mas agora a natureza redentiva de Cristo em nós. Nós começamos a olhar o mundo de maneira diferente. E aí o Senhor vai lançar você numa arena, guarde bem isso, numa esfera, em algum lugar, onde você vai olhar e falar assim: eu estou disposto a morrer por isso, portanto, eu estou pronto para viver por isso. As pessoas mais lançadas e as mais, eu diria assim, abertas para enfrentar todos os desafios foram aquelas que encontraram o motivo pelo qual elas estão prontas a morrer. E eu sempre uso essa expressão porque, ou esse exemplo, porque ele traz uma objetividade para que você entenda um pouco mais. Todo pai e mãe que está aqui, de alguma forma, sendo uma pessoa sã, equilibrada, estaria disposta a morrer pelo seu filho. Sim ou não? Estaria disposta. Não importa se o filho já é grande, casou, se já tem neto, bisneto, não importa. Faça assim, ó, tem uma bala aqui e alguém vai morrer, você ou seu filho. Eu tenho certeza que todos os pais e mães aqui iriam dizer: então fechou, sou eu. Sem retrucar, sem redarguir, sem pensar de novo, sem falar assim: tá, mas o que? Não, não, não. Fechou, sou eu mesmo. É agora, é depois? Sou eu. Por quê? Porque eu estou disposto a morrer pelo meu filho, portanto, eu vou viver para ele. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que, na equação do que é melhor e necessário, ele começa a pensar assim: nossa, o melhor é eu estar com Cristo. E aí a gente chega aqui em algo lindo que o Evangelho, e aqui não tem tempo como a gente possa avançar no capítulo 2 de Filipenses, e a gente vê o que era melhor e o que era necessário para o próprio Cristo. A Bíblia diz que Jesus, capítulo 2 de Filipenses, ele sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e se tornou homem. Então pare e pense. O que era melhor para Jesus e o que era necessário dentro da visão da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A partir do momento que o homem peca, o homem se afasta de Deus, Deus promove a reconciliação, ou seja, vocês, para chegarem perto de mim, usufruírem de toda a bondade, de tudo que eu construí para vocês, vocês precisam de alguém que se coloque entre vocês, Deus falando, né, e mim. Uma ponte, um caminho. E esse caminho aqui, Jesus Cristo. E aí, a Trindade entende que era necessário. O que seria melhor para Jesus? Permanecer na glória. E aquilo, claro, eu estou pensando e com toda a limitação humana que é nossa, de imaginar como foi. E aí a nossa mente não alcança, entendam isso, não alcança. A gente não consegue entender como foi esse momento, esse ato aonde Deus decide que ele iria habitar o corpo de uma jovem de 15 anos, mais ou menos, Maria, e essa moça, de forma milagrosa, virginal, desce à luz ao Filho de Deus, como relata o Evangelho. Isso é um milagre. Isso é um grande milagre. E isso acontece para dizer o quê? O próprio Deus usa de um elemento humano, uma barriga de uma mulher, através daquilo que Deus havia dado, inclusive como dom para cada mulher, inclusive a que estão aqui, de gerar uma outra vida a partir de si mesmo. Então Deus diz o seguinte: eu vou até vocês por meio daquilo que eu criei, ou seja, não é alguém que vai nascer num pepino, numa folha de pepino ou num cacho de árvore. Eu vou usar uma moça, uma mulher, e ela vai gerar o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, ele vem e se esvazia. Então, quando ele nasce,
da barriga de Maria, ele se esvazia de toda a glória dele, de toda a grandeza e não faz o que era melhor, ele faz o que era necessário. Os profetas Isaías, 700 anos antes, já tinha dito que o Filho, o Messias, o Redentor da humanidade, haveria de vir para transformar de todas as maneiras e de uma vez por todas a nossa realidade enquanto homens caídos, pecadores. Então Jesus vem e ele se esvazia, mas ele não para aí. O texto diz que ele se esvazia e toma a forma de homem. Olha como isso é interessante, precisa bater no nosso coração forte. Ele não se esvazia e vai para um mosteiro, ou ele é uma imagem sacrossanta, ou ele é uma imagem que a gente passa a mão, sabe, como os filmes, assim, um fantasma. Ele toma a forma de homem, ou seja, ele entende as nossas mazelas. É como se ele dissesse para você hoje aqui, nessa manhã, eu sei o que você está passando. Eu sei a dor de perder um amigo, eu sei a dor de perder alguém com o qual a gente caminhou, eu sei a dor do abandono, da frustração, da traição, eu sei, eu conheço. Jesus está dizendo, mas olha como, para ele, de repente, o melhor não seria viver no meio de um monte de gente pecadora que havia de traí-lo até, de negá-lo, de frustrá-lo, mas era necessário. A ponto de quando ele chega no Getsemane, no jardim das dores, ele se ajoelha ao Pai e ele diz: Pai, se for possível, olha o que era melhor para ele, passa de mim esse cálice. Ele argumenta com o próprio Deus e ele externa a sua humanidade. Lembra? Ele veio e passou por essa transição. Ele era humano, 100% Deus, 100% homem. E ele diz: o melhor para mim é que esse cálice, ou seja, a angústia, essa dor, ela seja lançada para fora. Eu não queria passar por isso, eu não queria morrer por eles, mas, o que é necessário? É necessário que eu morra. E aí ele diz que seja feita a tua vontade. E a partir daquele momento ele inaugura a sua caminhada a Via Crucis até o Gólgota, o momento da crucificação, e você sabe da história. Por que Paulo traz isso de uma forma retumbante na prisão? Paulo está dizendo para a igreja em Filipos, se a igreja está passando por momentos difíceis, como nós passamos hoje, ei? Nós passamos por momentos existenciais terríveis. Famílias desestruturadas, problemas sérios com a juventude, problemas de angústia tremenda entre crianças, problemas que se avolumam assim de uma forma estratosférica, a igreja perdendo muitas vezes o seu eixo, conversando com o mundo, tornando a forma do mundo de alguma maneira, a igreja fazendo concessões sobre o evangelho. E aí Deus traz a palavra dele para dizer, tem muitas coisas que nós vamos olhar para a nossa dimensão humana e nós vamos olhar e falar assim, puxa vida, seria melhor mesmo. Paulo está dizendo aqui, seria melhor eu estar na glória. Mas ele diz, mas estou convicto de que é necessário que eu permaneça com vocês para que o evangelho progrida. Imediatamente ele faz esse movimento na vida dele. Ele começa a ser convicto daquilo que era necessário ser feito naquele momento. E aí tem um princípio elementar aqui e algo tremendo da parte de Deus que nós precisamos compreender. Quando Deus exalta o próprio Filho, Jesus Cristo, depois da morte, ele está dizendo que quando nós permitimos que Deus molde a nossa vida e nós caminhamos na senda do que é necessário ser feito, no final dessa caminhada, inevitavelmente o Senhor vai nos condecorar, o Senhor vai nos abençoar. E eu digo para vocês que são pais e mães aqui, que muitas vezes você deixou de fazer o que é melhor para você, para fazer o que era necessário para sua casa e para sua família. Você sabe o que eu estou falando? Muitas vezes no seu trabalho você é chamado a fazer o que é necessário e não o que é melhor para você. Muitas vezes naquele final de semana que você gostaria de ter um tempo maior de recreação ou de descanso, você até pensa, puxa vida, seria tão bom se eu pudesse ter um pouco mais de descanso nesse dia, mas eu tenho algo para fazer, porque amanhã algumas pessoas vão precisar que esse meu trabalho esteja pronto para poder abençoá-las em qualquer área. Então eu vou fazer o que é necessário. Às vezes a gente vai estar envolvido em atividades e a gente vai receber no meio de uma tarde, de uma manhã, onde a nossa agenda está toda programada e a gente sabe que a gente tem que fazer aquilo que a gente se programou para fazer. Era o melhor. E não tem nada de errado em pensar em fazer o melhor. Mas a necessidade entra como um aviso, uma luz que Deus traz para o nosso coração e diz, ei, pare isso, faça aquilo. Ei, converse com aquela pessoa. Ei, fale com aquele seu amigo. Mande uma mensagem de WhatsApp, ligue para ela, faça uma visita. Faça de alguma maneira, levante-se, promova isso. Nós vamos ser sempre movidos
nesses dois grandes dilemas da humanidade. Lembra que eu falei de Jean Paul Sartre aqui, filósofo existencialista? E só trazendo um apontamento, porque esse é o espírito dessa época na qual nós estamos inseridos, e muita gente nem percebe e está reproduzindo esse princípio. A visão existencialista, que era defendida por Sartre, lá na década de 1900 e no século XX, no início, 1930, 40, ele veio e ele trouxe um monte de discípulo que hoje eles estão em todos os lugares. Hoje está na cultura, hoje está no meio da escola, hoje está no meio da música, e muitas vezes está até no meio da igreja, que é a visão existencialista. A visão existencialista, de forma resumida, ela diz que o que importa é como nós vivemos agora. A nossa existência precede a nossa essência. Essa é uma máxima do existencialismo. O que quer dizer isso? Eu existo, portanto, então eu estou aqui. Não tem nada lá atrás que seja importante que eu identifique. Eu não fui criado por alguém, não houve um criador, não houve tampouco um Deus que tenha me criado com um propósito, com uma missão. Não existe isso. Existe apenas o viver o hoje, o agora. Apenas eu entender que eu existo e estou pleno aqui nessa existência. Por isso que ele diz que é angustiante. E ele tem um livro que ele fala da náusea angustiante, eu decidi. Porque a pessoa pensa comigo. E nós estamos vivendo exatamente isso muitas vezes. Você conversa com as pessoas e elas estão olhando para si mesmas sem olhar para a referência do passado que Deus trouxe para elas. O que Paulo está dizendo aqui? No meio de um cárcere, numa prisão domiciliar, escrevendo uma carta aos seus amados irmãos da igreja em Filipos, ele está dizendo, olha, o melhor para mim seria morrer, porque o céu para mim é lucro. Tem uma frase do reverendo Martin Lloyd-Jones, que foi um grande pregador galês do século XX, e ele disse assim, ele estava acamado há muito tempo, e ele dizia assim, parem de orar pela minha cura, não detenham que eu entre na glória de Deus. Martin Lloyd-Jones, no final da vida dele, um dos grandes pregadores da história, talvez um dos maiores puritanos galês do século XX, ele disse no leito da morte dele, parem de orar pela minha cura, deixe eu entrar no favor da glória de Deus. Parem de orar pela minha cura. O Tim Keller, outro grande pregador, agora morto no ano passado, de câncer aos 68, 69 anos, ele disse assim, não fiquem tristes, porque se Jesus ressuscitou, tudo vai ficar bem. Ele foi acometido de um câncer grave, em 2 anos ele faleceu também, americano Tim Keller, um pastor sensacional, faleceu o ano passado. Ele disse, não fiquem tristes, se Jesus ressuscitou, tudo vai ficar bem, não chorem. Quando ele está dizendo isso, é porque o morrer, para mim é um lucro, porque Paulo estava dizendo assim, nossa, eu vou chegar no céu, gente. Uau, eu vou chegar no céu. E aí nós vamos olhar e vasculhar o nosso coração. Ei, por favor, não saia daqui nessa manhã sem vasculhar o seu próprio coração, diante de Deus, do Espírito Santo, e pensar assim, Senhor, eu preciso viver com base nessa visão clara de que se eu morrer é lucro para mim, porque eu já estou preparado de alguma forma. Eu estou preparado para enfrentar todos os desafios, porque estar com o Senhor é muito mais gracioso, bonificador, recompensador do que viver nessa vida. Mas aí Paulo pensa assim, eu não posso olhar para o meu deleite, para a minha vontade. Ele na hora ele diz, mas é necessário que eu permaneça na carne, para fazer com que o evangelho prossiga. O que é necessário para nós nesse tempo? Já parou para pensar sobre a sua vida? O que é necessário está vinculado àquilo que Deus entregou a você para fazer. Eu entendo, e a Bíblia diz isso, que a nossa necessidade de responder à pergunta de Deus. E qual é a pergunta de Deus? Você está trabalhando por mim? Pela minha missão? Você está multiplicando os talentos e os dons que eu dei para você, não é para o outro. E aqui tem uma dimensão clara aqui, de não comparação. Você está multiplicando os talentos que eu dei a você? Porque é necessário que você multiplique. E às vezes a gente vive uma sociedade de tanta comparação, é ou não é? Tanta comparação, tanta. Nós nunca vivemos num período da história humana com tanta facilidade de nos compararmos com quaisquer pessoas. Pensa comigo, há 20 anos atrás, não vou nem 30, 20 anos atrás, era muito difícil eu me comparar, falando eu agora, com uma pessoa da minha idade que morasse, sei lá, na China, na Mongólia, sei lá no outro lado do mundo. Não vou me comparar. Hoje é a coisa mais fácil do mundo. Com inteligência artificial ainda, eu posso colocar pessoa com essa idade tal. Quem são as pessoas famosas com essa idade, o que elas já fizeram e tal. Aí você vai receber uma lista assim, né? Na tua cara, assim, no teu
celular assim chapando você, e se você não tiver inteirado sobre a tua missão e fazendo esse movimento aqui, você vai ser lançado numa clausura, numa tristeza que você vai olhar: "Meu Deus, eu tô falando minha casa agora, com 50 anos", e a pessoa fala assim: "Nossa, mas pessoas com 50 anos já chegaram e fizeram isso, aquilo, viajaram 30 vezes ao mundo, ganharam não sei quantos dinheiro, impactaram milhares de vidas", e você olha para sua vida e fala assim: "Meu Deus, nossa, male eu fiz a minha horta no meu quintal, cara. Nem isso eu consigo cuidar direito. A grama tá desse tamanho, não consigo cortar. Eu tive um filho, ou de repente não tive filhos, e eu não consigo ver como que isso tem sentido, tem muito sentido. Porque a palavra de Deus vai mostrar, e Paulo lança a luz aqui, e ele diz: "Se é necessário, é porque Deus deu a cada um de nós a possibilidade de nós sermos coparticipantes da obra dele no mundo". Paulo escolhe entre o que é necessário e o que é bom, o que é melhor. A palavra nos mostra, caminhando, que quando Deus mostra para Jesus e revela a ele que ele deveria se esvaziar da sua glória e do seu poderio, ele mexe com uma faceta muito clara dentro dessa equação, o orgulho. E pare e pense, muitas vezes nós não fazemos o que é necessário, mas o que é melhor, porque somos orgulhosos. Porque fazer o que é melhor vai acalentar o nosso coração e os nossos deleites. Às vezes o melhor vai ser o quê? Ficar em casa no sábado de manhã. Mas era necessário que eu fosse fazer algo diferente. Que eu fosse na casa daquele irmão, daquela pessoa, daquele amigo. Era necessário que eu passasse mais tempo com meu filho pequeno, mas o melhor para mim é ficar na frente da televisão, vendo jogo, maratonando série. Ei, vida prática. É necessário que eu seja mais amável com as pessoas com as quais eu trabalho, mas o melhor para mim é ficar no meu canto, fechar minha cara, eu não quero conversar com ninguém, eu vou ficar no meu canto. Mas era necessário que eu fizesse isso. Você percebe? E a gente vai passando e vai passando e vai passando os tempos, ou seja, o orgulho, ela é essa mancha no nosso coração que nos impede de viver aquele momento de Deus e entendendo que mesmo quando e ainda que, como Paulo diz: "Se eu for para morrer vai ser para a glória de Deus, se for para viver para a glória de Deus, porque é necessário que eu viva isso que Deus tem para mim". E aquele momento Paulo estava dizendo: "Ok, eu estou preso", ele ficou preso durante 2 anos. E depois ele ficou mais alguns anos ainda em prisão domiciliar, num outro movimento, e lá por 67 anos, mais ou menos a história diz, ele é decapitado por Nero, o imperador. Ele perde literalmente a cabeça dele é cortada. Por quê? Porque ele, junto com os outros cristãos, eles são de alguma maneira condenados por atribuírem a eles o fogo em Roma. Nero toca fogo em Roma e atribui aos cristãos uma um plano, uma conspiração de haver tocado fogo em Roma, e eles pegam Paulo, que era o apóstolo dos cristãos, dos gentios, e o martirizam. Você percebe que ele vai até o final, de repente a gente pode olhar com olhares que o mundo quer trazer para nós, as lentes que o mundo quer trazer, com um olhar de tristeza, de deficiência. Não. Existe um olhar superlativo, maior aqui. Paulo vai para o lugar onde ele queria ir desde o início, mas ele permanece ainda 7 anos mais ou menos depois que ele escreve essa carta, fazendo o que ele deveria fazer. O orgulho vai impedir você e a mim, muitas vezes, de dar um passo a mais e dizer: "Não, não, não, não. O melhor para mim é ficar na minha posição, na minha postura, no meu trabalho, mas é necessário que eu adentre um outro espaço de fé, que eu promova algumas mudanças na minha vida, que eu faça algo diferente". O orgulho vai nos impedir de olhar para nós como homens falhos e pecadores e olhar: "Não, para esse passo além eu preciso de Cristo na minha vida e eu vou me focar nele, eu vou me ajuntar com pessoas que estão caminhando na mesma direção e no mesmo caminho". Provérbios 16:19 diz que o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O orgulho precede, ele antecede a ruína. A altivez de espírito, o espírito que não é quebrantado nunca, vai levar ao precipício. Não adianta. Não adianta. Quando nós olhamos para a nossa vida e compreendemos que o Senhor trouxe para nós algumas variáveis, nós precisamos entender que a necessidade de Deus nesse tempo é que você, escute bem, que é pai, continue sendo um grande pai. O melhor pai que você pode ser. O melhor pai. É necessário que nessa geração você seja o melhor pai que você pode ser para os seus filhos, apresentando Jesus Cristo a eles todos os dias através do seu testemunho. Se você é mãe, seja a melhor das mães.
Cuide do seu lar. Se você trabalha, seja uma ótima funcionária, colaboradora, dona de empresa, mas creia e saiba que é necessário que você seja uma mãe piedosa, que ora pelos seus filhos, que cuida deles, que envia para que eles cumpram a missão. Se você é um funcionário, um patrão, não importa onde você está colocado numa esfera de trabalho, seja o melhor, porque é necessário que naquele momento você marque aquele lugar com a sua presença, com o seu testemunho, porque um dia, e você sabe disso, Deus vai te levar dali para outro lugar. E é natural que seja assim. E mesmo que seja para alguma coisa diferente, é necessário que em todos os momentos, em todas as ocasiões, aonde Deus nos levar, que a glória seja dada a Ele, seja porque nós conseguimos os nossos objetivos, e Paulo aqui, atente para isso, o objetivo dele primário não foi alcançado. Lembra disso quando ele diz assim, ó, de fato, eu continuo a alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ele não foi liberto. Dali ele foi para um lugar, para uma pedra, e sobre a cabeça dele passou a lâmina de uma grande espada. Mas ele encontrou o lugar que ele queria, que era o melhor, Cristo, a presença de Jesus. De tudo isso, queridos, o que nós precisamos saber é que não é sobre mim, nunca será sobre você, mas é sobre aquilo que Deus está fazendo na história. Quando a gente se desvencilha dessa nossa necessidade de receber o afago do mundo, o afago das pessoas, a gente vive melhor. E emocionalmente está provado isso. A dependência emocional, ela está muito vinculada àquilo que nós esperamos que os outros digam de nós ou respondam para nós. E liberte-se disso. Por favor, liberte-se disso. Não fique pensando assim, mas o que será que o fulano de tal, meu pastor, meu patrão, não sei o que lá, vai pensar de mim, eu tenho que... Não. Faça para Deus. Cresça para Deus. Brilhe para Deus. E assim você vai brilhar para o mundo. Mas cuidado, liberte-se de todas as amarras emocionais e dependências emocionais. Todas. Paulo aqui não estava preso a nada. Ele estava dizendo, olha, entre o bom e o melhor, eu vou para o melhor. Mas o melhor de Paulo era o quê? Permanecer em vida. O melhor para ele de tudo. Eu queria estar com Jesus agora. Nossa, acabava todo o sofrimento. Mas era necessário permanecer e fazer com que o evangelho progredisse. O que é necessário para você nessa manhã, no momento da sua vida? O que é necessário mesmo? O que é desnecessário que tem que ser lançado para fora, numa visão clara diante de Deus? Não, eu não me permito mais viver isso. Não vou mais caminhar nessa direção. Não vou mais conversar com essas pessoas. Não vou mais ter esses relacionamentos. Não vou me permitir mais viver preso ao pecado dessa maneira. O que é necessário que eu faça hoje e agora, para que o nome de Jesus seja engrandecido? O comodismo, o orgulho, eles congelam a possibilidade de a gente fazer algo novo pelos outros e pelo evangelho. Sempre o orgulho vai ser um grande impeditivo. Porque nós vamos olhar para nós, vamos encontrar em nós todas as rachaduras, mesmo aquelas que nem existem. Porque a nossa mente e o nosso coração pecador é assim. Coisas que nem fomos, nem somos, nem fizemos. Mas que o mundo vai atribuir a nós, a gente vai pensar, não, eu sou assim mesmo. Não posso viver isso. O orgulho mancha, macula. Um grande estadista americano, Wes Taft Benson, ele escreveu há muitos anos atrás algo sobre orgulho. Ele diz assim, o orgulho está preocupado com o que está certo. A humildade está preocupada com o que está certo. O orgulho está preocupado com quem está certo. É uma disputa de egos, o orgulho. Você está certo? Não estou. Você não está certo? E assim é no casamento, nas brigas, em casa. O orgulho está preocupado sempre em atribuir a alguém uma vitória. A humildade não. A humildade está preocupada com o que está certo. Qual é a verdade nesse momento? Pense, muita gente briga, cria casos, fica de birra, porque a gente quer olhar e falar, quem está certo nessa relação? Entre eu e o marido, entre eu e o filho, entre eu e o patrão, entre eu e o mundo, entre eu e o presidente, entre eu e o pastor, entre eu e o irmão da igreja? Orgulho. Invariavelmente a gente quer, claro, olhar e falar, não, quem estava errado era você, quem estou certo sou eu. Mas a humildade não, a humildade lança a luz e diz assim, eu preciso entender o que está certo. Não é mais sobre o que eu penso, não é mais sobre o que você pensa. Vem cá, a gente se desentendeu. Mas o que está certo nessa relação?
Não, nessa relação eu tenho sido terrível com você. Então isso aqui está errado. E você está certa e se sentir dessa maneira. Portanto, eu peço perdão a você. Me ajuda a mudar. Não é um jogo de disputas de ego. E eu queria que nessa manhã nós tivéssemos o nosso coração lançado e entendêssemos que tem coisas que Deus já falou para você e você sabe que tem que fazer que são necessárias. E corra para continuar fazendo, querido. Não é tarde. Porque o melhor, calma, ei, lembra? Filipenses, ele se esvaziou, tomou a forma de homem, foi até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou de todas as formas, e de tal maneira que fez com que ele habitasse acima de todos, e ele, esse Jesus, diante do qual todo o joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Cristo, o Senhor. Mas ele teve que passar por todo esse projeto, de sair dos céus, habitar o ventre de uma menina, nascer, passar por todas as mazelas, ser humilhado, pagar o preço da morte por todos os pecadores que nós, como nós, ir até o fundo da existência humana, passar pela morte, vencer a morte e depois ser condecorado. Nosso trajeto é esse. É o nosso trajeto. Então acalme seu coração e saia pensando nessa manhã, refletindo, Senhor, o que é necessário que eu faça. E faz com que a voz egoísta e orgulhosa, muitas vezes, do melhor para mim, seja aniquilada todos os dias. Porque o melhor o Senhor preparou para mim. E muitas vezes o melhor eu vou encontrar naquilo que eu preciso fazer. Amém? Queria convidar você a ficar de pé nesse momento, vamos orar juntos. Vamos orar, pedir ao Senhor que traga luz sobre a nossa vida. E que Ele nos responda. E que Ele possa, nessa manhã, também trazer luz aquilo que você tem feito, a maneira como você tem vivido, como nós temos vivido. Assim como Paulo, naquela prisão, ele escreve essa carta e ele tinha uma visão sobre o futuro. Você tem uma visão sobre o futuro, eu tenho uma visão sobre o futuro. Ainda que ela seja meia turvada, ainda que ela seja muito manchada por aquilo que vivemos no passado, mas nós precisamos agora, em nome de Jesus, por meio da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus que habita em nós, renunciamos, declaramos isso com os nossos lábios, o nosso coração pela fé, de que a nossa vida, a nossa caminhada, ela foi construída, como cantamos aqui no início, que todos os nossos dias, todos eles foram desenhados por Deus. E Ele tem o melhor preparado para nós, o melhor. Mas nós precisamos pedir sabedoria aos céus, para que o Senhor nos instrua, como instruiu Paulo no cárcere, para que nós possamos entender que na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa existência, sempre haverá esse momento, e ele não será angustiante, não será um movimento que vai trazer peso, prejuízo e dor eterna, como muitos dizem, mas ele vai nos libertar. E nós vamos ser livres para viver e fazer o que é necessário para Deus. Para que vidas sejam abençoadas, para que a nossa casa e nós também sejamos abençoados. Então não tenha medo não tenha medo. Rompa com medo nessa manhã, em nome de Jesus. E faça o que é necessário fazer. Não adie mais, em o nome de Jesus. Não adie mais, mas faça o que é necessário. Aprenda a dizer tchau e a despedir-se. Aquilo que Deus já falou e Deus já mostrou. Paulo se despediu dessa vida, nunca mais encontrou os irmãos de Filipos. Apenas escreveu a carta que toca a cada um de nós milhares de anos depois. Mas nós estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, diante de Deus, Senhor, o Criador dos céus e da terra, para confessar o nosso pecado, confessar a nossa inoperância, a nossa dificuldade de agir, a nossa dificuldade de promover o que é necessário, para confessar, Deus querido, como nós somos tolos muitas vezes, para confessar o nosso orgulho, que limita, Senhor, a nossa caminhada, o nosso ego de querer disputar quem está certo, meu Deus. Que o nosso coração esteja completamente entregue, devotado, constrangido e cheio de esperança por aquilo que o Senhor um dia, aleluia, já disse que vai nos entregar. Glória a Deus, glória a Deus. E que nós nessa geração, nesse tempo, possamos empreender, avançar, tocar, impactar histórias, gerações, países, famílias, através da nossa vida, que os talentos adormecidos, eles sejam reavivados em o nome de Jesus. E que nós começamos a fazer o que é necessário e talvez, meu Deus, seja apenas um primeiro passo, pequeno, mas
Um primeiro passo que ajusta o nosso coração aos céus. Então que o Senhor nos levante, que o Senhor nos comissione mais uma vez com força, com fé e coragem. E que nós possamos revelar ao mundo o teu amor, como Paulo diz. Seja em carne, seja não presente. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus.